Olá, pessoal. Nesse livro, o autor ele faz aqui um desafio. E aqui no meu caderno, eu anotei algumas coisas, né, que eu considero interessante para a minha vida e que eu também quero passar para vocês. Porque no passado, né, eu fui uma pessoa que eu não tinha dinheiro para comprar um livro. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler. E eu peguei o hábito de ler, eu agradeço a meu pai, porque eu via ele lendo aqueles folhetos, aquela literatura de cordel. E com aquilo eu peguei o gosto pela leitura. E como eu não tinha acesso a livros, né? Com muita dificuldade, só os livros da escola, eu lia o livro da igreja, da minha mãe, aquele livrinho de música da igreja, e assim começou o meu gosto pela leitura. Então, para onde eu ia, sempre que dava, eu carregava um livro na bolsa, né? Agora já não preciso mais fazer isso porque a gente tem o livro no próprio aparelho de celular. Mas eu já passei situação que eu queria comprar um livro e eu não podia. E as pessoas dizem que o brasileiro lê pouco, né? Mas o problema é que o livro ainda não é acessível para todos. E além dele não ser tão acessível, porque ele não é tão barato, ele tem pessoas que têm dificuldade de ler e interpretar o que está escrito ali. Então, eu fui uma dessas pessoas que eu não tinha condições de comprar um livro. E muitas vezes eu cheguei nas lojas americanas e eu via esse livro, por exemplo, e eu tinha muita vontade de comprar. E igual eu ainda tenho vontade de comprar outros livros e não comprei, mas eu vou comprar. Então, às vezes eu pegava esse livro e escondia. E se alguém ver as câmeras, vai me ver escondendo os livros. Eu botava ele por trás dos outros, porque eu pensava, eu vou voltar aqui e vou comprar esse livro. Porque o título me chamava a atenção, né? Que eu vim de uma família muito pobre, era 12 irmãos, né? Eu e mais 11, e apenas meu pai trabalhava. E naquele tempo a gente não tinha essa ajuda financeira, né? Que tem hoje em dia, de Bolsa Família, a gente não tinha. Isso não é da minha época. E foi muito difícil, mas nasceu comigo, né? Veio comigo esse desejo de ter uma vida melhor. Eu tinha uma inquietação dentro de mim. Eu dizia, meu Deus, eu não acredito, por que é que o Senhor é tão rico e a gente tem que ser tão pobre? Mas só lendo, né, com o tempo, eu descobri que ser pobre é uma escolha. Aí você pode estar hoje assim, achando que eu estou louca, que isso não é verdade, mas eu acredito que você vai tirar suas próprias conclusões, igual eu tirei a minha. É certo que algumas pessoas elas já nascem em berço de ouro, né? Já nascem ricas, herdaram alguma fortuna, mas tem outras que elas escolhem a pobreza. Só que o problema não está em ser pobre, o problema está que a pessoa é inconsciente disso. A pessoa faz escolha inconsciente. Ela não percebe que ela escolheu aquele estilo de vida para ela. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu acredito que acontece com muitas pessoas, né? Nós temos muitas crenças, né? De acordo com a nossa criação, com a nossa cultura, coisas que nós aprendemos com nossos familiares, aprendemos na televisão, aprendemos na escola, aprendemos na igreja. E no Brasil existe uma cultura de que ser pobre é tipo assim, é, é vantajoso, ser pobre é bonito. As pessoas misturam pobreza com humildade. Dizem que pobre é honesto, como se todo rico fosse desonesto. Então, tem essa cultura no Brasil de que ser pobre é bom. Tanto é que quando passa aqueles programas, né, na televisão, do tipo, um exemplo, o Lata Velha, né, ele atrai bastante público,
várias pessoas se identificam e acham aquilo lindo e chora junto porque alguém trabalhou muito, sei lá, foi empregada doméstica durante muitos anos, com muita dificuldade e só agora veio conquistar uma casa para morar. E as pessoas não têm a mesma admiração por um senhor que é bilionário, mas que ele está sustentando muita gente na África, que ele está construindo hospitais, que ele está construindo escolas, né? As pessoas não têm essa mesma admiração, porque elas dizem que ser rico é desonesto e não tem admiração pela riqueza. Então, eu também já fui uma pessoa assim, né? E acreditava que a riqueza só poderia vir se eu acertasse na Mega Sena, ou que era muito difícil, né? Que a riqueza só ia vir se casasse com um homem rico e eu pensava que, muitas vezes eu pensei que ia morrer muito pobre. Mas, lendo alguns livros, né? Não foi um livro só que eu li vários livros. Eu li esse livro, acredito que eu li ele, estou lendo pela segunda vez, eu já tinha lido antes, né? Eu li Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu li outros livros. Outro dia eu falo para vocês sobre os livros que eu já li. Então, a Bíblia, principalmente. Então, só quando eu comecei a ler, fazer esse tipo de leitura, foi que eu passei a entender que não é pecado ser pobre, que não existe essa de que o rico não vai entrar no céu, né? A Bíblia fala que não é o dinheiro que vai te impedir de entrar no céu, mas é o amor ao dinheiro. Então, quando eu consegui entender isso, entender essa diferença, né? De você ter dinheiro, de você ter amor ao dinheiro, eu comecei a eliminar algumas crenças que eu tinha sobre dinheiro. Eu comecei a desbloquear a minha mente, porque dentro de mim eu aprendi, né, entendi que eu não aceitava a riqueza. Então, por isso eu era tão pobre, eu atraía pobreza para mim cada dia mais e nem percebia. E muitas vezes eu fiquei sem condições de pagar a conta de água, né, que é uma das contas mais baratas que a gente paga. Eu muitas vezes fiquei sem dinheiro para fazer minha feira, sem dinheiro para comprar meu gás. Muitas vezes eu fiquei sem com a minha conta do banco praticamente vazia, né? Vazia mesmo. E eu não entendia por que era aquela escassez. E hoje eu sei que tudo aquilo eu atraí para mim. Então, igual a gente atrai a pobreza, a gente também pode atrair a riqueza. E quando eu comecei a mudar a minha forma de pensar, a minha vida também começou a mudar. E hoje em dia eu não sou mais aquela pessoa que falta alguma coisa na minha casa. Do básico, eu tenho tudo. Eu não tenho mais conta atrasada, eu não tenho mais geladeira vazia, eu não tenho mais armário vazio, não me falta mais dinheiro para comprar qualquer livro que eu quiser ler. E hoje em dia eu aceito o dinheiro, como eu aceito a saúde, como eu aceito as bênçãos de Deus na minha vida. O dinheiro não é mais assim problema, né? A falta de dinheiro não me atinge mais, mas para isso eu precisei eliminar algumas crenças. Então, tem algumas coisas que nós precisamos nos afastar para poder ter mais dinheiro em nossa vida, para poder a gente ser uma pessoa que tem mais prosperidade. Então, nesse livro aqui, o autor ele diz que ele procura ficar distante o quanto ele pode, né? O quanto possível de pessoas que reclamam, porque tem pessoas que reclamam demais da vida. E a gente sabe que a vida dá mais do mesmo. Então, a energia negativa, ela é contagiosa. Se você fica muito próximo de uma pessoa que reclama muito da vida, aquilo ali vai lhe contagiar também. E ele diz que algumas pessoas adoram se aproximar de resmungões para ouvi-los. Mas por quê? Porque eles estão esperando a sua vez de se queixar também.
Então, ele diz que aqui nesse livro, ele passa um dever de casa para você. Ele diz que isso dará a você uma grande oportunidade de você mudar a sua vida. Então, ele te desafia a não reclamar de nada durante os próximos 7 dias. E não apenas em voz alta, né? Mas na sua cabeça também. Porque às vezes a gente não fala, né? Não reclama verbalmente, mas dentro da mente da gente está aquela, né? Aquela reclamação. Então ele diz que faça esse desafio durante 7 dias. Não reclame de nada. E na mente também. Não reclame, nem verbal e nem mental. Então, ele diz que sua vida se tornará surpreendente. E quando você parar de se concentrar, né, em coisas ruins e em coisas negativas, você vai parar de atraí-las, né? Porque assim, você está atraindo para você tudo aquilo que você está reclamando. E ele diz aqui que se você costuma se lamentar, esqueça a ideia de atrair o sucesso. Então, pessoal, fica aí a dica, fica aí esse desafio do autor. Eu desejo que você mude primeiro você, não queira mudar ninguém, você mude você mesmo. Mude primeiro a sua forma de pensar e você vai ver que tudo em sua vida vai mudar. Então, comece hoje, faça esse desafio. Passe 7 dias sem reclamar de nada e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu já fiz um desafio desses, eu aprendi com Maia Andrade no canal dela no YouTube. Eu passei 30 dias, né, me afastando de tudo que eu considerava que era negativo. E notícias ruins na televisão, de pessoas que vinham contar coisas que não eram agradáveis, né? Falar de acidentes, sabe? Assuntos que eram pesados. Então, assim, eu passei 30 dias e me afastando desse tipo de coisa. E vocês não têm ideia do quanto isso me fez bem. O quanto isso limpou a minha mente, limpou a minha vida, o quanto hoje eu vivo em paz, o quanto hoje eu sou saudável, o quanto eu tenho uma família feliz. Então, comece assim com 7 dias, faça esse desafio de 7 dias sem nenhuma reclamação, tá? Não reclame de nada, nem em voz alta e nem na sua cabeça. E você vai se surpreender com tantas maravilhas que vai te acontecer, tá bom?